Bem-vindo ao canal Matemática Começando do Zero. Hoje nós vamos ter a nossa 17ª aula de matemática e o assunto de hoje é equação do primeiro grau com parênteses. Antes de eu entrar no assunto, vamos resolver esse exercício que ficou da aula passada, tá ok? Só para a gente relembrar. Primeiro vai ser o cálculo mental. X menos 4 igual a zero. Qual é o valor que eu vou colocar no x para esse resultado dar zero? Vai ser 4, ó. 4 menos 4 igual a zero. Então, x igual a 4. X menos 3 igual a 6. Qual é o valor que eu vou botar no x para que essa resposta dê 6? Vai ser o 9, ó. 9 menos 3 igual a 6. Então, x igual a 9. X menos 1 igual a menos 1. Qual é o valor que eu vou colocar no lugar do x para que esse resultado dê menos 1? 0. 0 menos 1 igual a menos 1. Então, x igual a 0. X menos 2 igual a menos 8. Qual é o valor que eu vou colocar no lugar do x para que esse resultado dê menos 8? Vai ser o menos 6. Ó. Sinais iguais, repete o sinal e soma os números. Então, menos 6, menos 2, menos 8. Então, x igual a menos 6. X mais 9 igual a menos 1. Qual é o número que eu vou botar no lugar do x para que esse resultado dê menos 1? Vai ser menos 10. Menos 10 mais 9 igual a menos 1. Então, x igual a menos 1. Vou resolver essas. Para mim resolver uma equação, eu tenho que saber o que é o primeiro membro, segundo membro, certo? Então, o primeiro membro são esses termos antes da igualdade. Segundo membro são os termos depois da igualdade. No primeiro membro, quem é que vai ficar? As letras. No segundo membro vão ficar os números. Um detalhe. Quem trocar de membro, troca de sinal. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho 3x e 2x, ó. Ele não está no primeiro membro? Então, eles vão continuar do jeito que está, ó. 3x mais 2x. Porque as letras ficam no primeiro membro e elas estão no primeiro membro. Por isso que eu só fiz repetir. Vamos para os números. Esse número está no segundo membro, ó. Então, eu vou só repetir ele. Tem mais algum número? Tem. Quem é o 5? Ele não está no primeiro membro e não vai para o segundo membro. Então, quem troca de membro, troca de sinal. Então, vai ficar mais 5, vai ficar menos 5. 3x mais 2x. Você olha só para os números. Ó, 3 mais 2, 5. E repete o x. 20 menos 5, 15. Quero deixar o x sozinho. O que eu faço? Divido pelo número que está do lado dele. Vou dividir por 5. Se eu dividir esse lado por 5, o outro lado eu vou dividir por 5. 5 dividido para 5, 1. Aí fica só o x. 15 dividido para 5, 3. Ok? Primeiro membro, segundo membro. No primeiro membro, só as letras. Tem alguma letra no primeiro membro? Tem. Quem é o 2x. Por que ele não trocou de sinal? Porque ela está no primeiro membro
e continua no primeiro membro. Vamos para o segundo membro. Tem algum número no segundo membro? Tem o 4. Por que que ele não trocou de sinal? Porque ele está no segundo membro e os números ficam no segundo membro. Falta mais algum número? Falta o mais 10. O mais 10 está onde? Está no primeiro membro. Então ele vai para o segundo como menos 10. Por quê? Quem troca de membro, troca de sinal. Então, 2x é igual a 4 menos 10, menos 6. Vou deixar o x sozinho. O que eu faço? Divido pelo número que está do lado dele. Vou dividir por 2. Se eu dividir esse lado por 2, esse lado eu vou dividir por 2. 2 dividido para 2, 1. Menos dividido por mais, menos. 6 dividido por 2, 3. Ok? Letra no primeiro membro. Tem alguma letra aqui? Tem, ó, o X e o 5x. Ok? Vamos para os números. Tem algum número no segundo membro? Menos 9. Por que o menos 9 não trocou de sinal? Porque ele está no segundo membro e continua no segundo membro. Está faltando algum número? Está faltando esse, ó. Ele está onde? No primeiro membro. Ele vai para o segundo. Quem troca de membro, troca de sinal. Então, ele vai menos 3. X mais 5x, 6x, igual menos 9 menos 3, menos 12. Vou calcular o valor de x. Como é que eu calculo? Deixando ele sozinho. Então, eu vou dividir por 6. Se eu dividir o primeiro membro por 6, vou dividir o segundo membro por 6 também. X é igual a menos 12 dividido para 6, 2. Vamos continuando com as nossas equações com parênteses. Lembre-se que o 2 e o parênteses, entre o 2 e o parênteses, tem um símbolo de multiplicar, certo? Então, a nossa primeira providência aqui é eliminar os parênteses. Como é que eu elimino? Eu multiplico esse por esse e esse por esse, ok? Então, vamos ver lá. 2 vezes 2, 4, e repete o x. Menos 2 vezes 5, 10. Igual. Como aqui não tem parênteses, eu vou só repetir, ó. E aí nós voltamos para o nosso primeiro tipo de equação do primeiro grau. Letra de um lado e número do outro. 4x. Por que o 4x não trocou de sinal? Porque ele está no primeiro membro e as letras ficam no primeiro membro. Tem mais alguma letra? Tem. Essa aqui, ó. Ok? Então, aqui tem mais 3x, ele vem para cá, menos 3x. Só os números. Vou pegar logo menos 8. Por que o menos 8 não trocou de sinal? Porque ele está no segundo membro e os números ficam no segundo membro. Está faltando algum número? Está o menos 10. Ó. Só que o menos 10 está no primeiro membro, ele vai para o segundo membro.
Quem troca de membro, troca de sinal. Então, menos 10 vai mais 10. E agora vamos unir, ó. 4x menos 3x, você olha só para os números. 4 menos 3, 1. Aí repete o x. Não precisa escrever um x. Igual menos 8 mais 10, mais 2. Ok? Agora aqui eu tenho um parênteses no primeiro membro e tenho um parênteses no segundo membro. Então eu vou eliminar esse parênteses e vou eliminar esse parênteses. Como é que eu elimino? Multiplicando esse número por esse e esse número por esse. 3 vezes 4, 12x. Mais 3 vezes 2, 6. Igual. Multiplicando esse por esse. 2 vezes 5, 10x. Agora multiplicar esse por esse. Menos 2 vezes 6, 12. Cheguei no meu caso original, ó. Letra de um lado e número do outro. Então, ó, 12x. Por que esse 12x eu só fiz repetir? Porque ele está no primeiro membro e as letras é do primeiro membro. Tem mais alguma letra? Tem. Isso aqui, ó. 10x está no segundo membro. Aí ele vai para o primeiro. Então ele vai trocar de sinal. Como o sinal daqui é mais, então ele vem para cá menos 10x. Vamos agora para os números. Menos 12. O número está no segundo membro e continua no segundo membro. Por isso que eu só fiz repetir. Falta algum número? Falta mais 6. Ó. Ele está onde? No primeiro membro. Vai para o segundo como menos 6. E agora vamos juntar. Vamos olhar só para os números. 12 menos 10, 2x. Igual menos 12 menos 6, menos 18. Calcular o valor de x é só dividir pelo número que está do lado dele, ó. Dividir por 2 e dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Aí fica só o x. Menos dividido por mais, menos. 18 dividido por 2, 9. Continuando. Vou primeiro eliminar esse parênteses. Ok? Então, o primeiro membro eu vou só repetir, ó. 6x menos 4. Igual. O 2 está multiplicando o parênteses. Então, para mim eliminar o parênteses, eu vou multiplicar. Ó. 2 vezes 2, 4. E repete o x. Menos 2 vezes 12, 24. Agora eu vou colocar letra de um lado e número do outro. Vai ficar o 6x. Ó, o menos 4x está no segundo membro. Ele vai vir para o primeiro como menos 4x. Menos 24. O menos 4 está no primeiro membro. Ele vai para o segundo membro como mais 4. Agora vamos juntar. Eu olho só para o número. 6 menos 4, 2. E repete a letra x. Menos 24 mais 4, menos 20. E agora eu vou calcular o x. Como é que eu calculo? Divido pelo número que está do lado dele. Ó. Se eu dividir o primeiro membro por 2, o segundo membro eu vou dividir por 2.
2 dividido por 2, 1. Então, x é igual menos dividido por mais menos, 20 dividido por 2, 10. Vamos ver esse outro exemplo. Vou eliminar esse parênteses. Quando não tem número aqui do lado, faz de conta que tem o número 1. Ó. 5 vezes 1, 5x. Menos 5 vezes 2, 10. Igual. Aqui eu vou só repetir porque não tem parênteses. E agora é só botar letra no primeiro membro e número no segundo membro. Então vamos lá. Como o 5x está no primeiro membro, eu vou só repetir ele. 5x. O 4x está no segundo membro, ele vai vir para o primeiro como menos 4x. Agora vamos para o número. O 3 está no segundo membro e vai continuar no segundo membro. Então, mais 3, mais 3. O menos 10 está onde? No primeiro membro. Ele vai para o segundo como mais 10. Então, 5x menos 4x dá 1x. 3 mais 10, 13. Ok? Estamos chegando ao final de mais uma aula de matemática do 7º ano e eu vou deixar aqui uma lista de exercícios do nosso assunto de hoje, que é para fixar e aprender bem o conteúdo. Se você tiver gostado da aula, deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima aula.